Shalom, queridos, Shalom, estamos aí, a segunda parte do nosso programa, do nosso projeto Desperte Sua Coragem. Ontem nós falávamos aí do poder do sucesso e eu quero concluir falando hoje sobre a chave ou o enigma do poder do sucesso. Então, quero convidar aí a todos vocês, também pedir aí para que você já mande o seu aviãozinho para todos os seus amigos, para que eles possam aí participar conosco. Teremos aí um momento onde estaremos falando de crescimento pessoal, crescimento, sucesso, poder, e queremos aí a tua presença. Convide outras pessoas, porque vai ser fabuloso o que Deus tem a tratar conosco. E nós começamos aí, eu espero que você esteja bem. Essa é a nossa oração. Shalom, shalom. Deus abençoe. Então nós vamos hoje falar de um assunto fabuloso, onde você vai encontrar resultados. Queremos falar sobre o ambiente de um conquistador. Então é importante que você esteja aí conosco, que é como diz a música, eu espero, só quero que você esteja bem. Então convida aí os seus amigos para estar conosco, manda aí um aviãozinho para ele e nós vamos falar desse grande amor de Deus. Aleluia. Isso aí. Ontem nós começamos falando sobre o poder do sucesso. E hoje nós queremos falar sobre as chaves e os enigmas do poder, que muitas das vezes passa desapercebido na vida das pessoas. Alguns querem conquistar, mas não fazem muito esforço para conquistar. Outros não sabem nem o que fazer. Eu fui buscar uma estatística e eu descobri que no próprio milagre, quando Jesus ali cura os 10 leprosos e só um consegue voltar, Jesus diz algo interessante que eu acho que é propício para esse momento. Ele diz o seguinte: onde é que estão os 9? E quando eu fui buscar a estatística, eu pude descobrir que de cada 10 pessoas que você ensina algo, só um consegue praticar e só um consegue alcançar aquilo que foi ensinado para ele. Então, quando as pessoas me perguntam por que, o que é que o senhor acha de pessoas que ouviram falar de milagres e não tiveram milagres? Aí eu vou falar para elas o seguinte: eu vou falar para elas que dentro da lei do sucesso tem alguns que ignoram aquilo que Jesus não deixou para ser ignorado. Alguns ignoram o que Tiago diz, quando Tiago diz o seguinte, que nós não temos que ser apenas ouvintes, nós temos que ser praticantes. Então isso quer dizer que aqueles que praticam, eles são aquele que volta, porque é o que nós chamamos de feedbacks. Quando alguém chega para mim e diz: o que é um fracasso para o Senhor? Eu sempre digo para ele: guarda isso, fracasso não é perder, fracasso é não aprender com o que aconteceu. Certo? Fracasso não é perder, é simplesmente não aprender com aquilo que deu errado. Quando você erra, você não fracassou, se você aprendeu. A resposta que nós temos que dar para o fracasso ou para as coisas que não deram certo como deveria dar, não é que
você fracassou. Não, você não fracassou. Na verdade, você aprendeu. Esse é o feedback. E Jesus estava dizendo isso no meio daqueles leprosos. Quando os leprosos... Só um instante. Quando os leprosos eles voltaram, um voltou porque ele quis dar um feedback, os outros não. Se você for fazer uma análise de cada 10 pessoas que recebem uma instrução, apenas 3 conseguem ter algum resultado. Tem um que tem 100% do resultado, o segundo ele tem parcialmente o resultado que a ele foi apresentado, e o terceiro inicia o processo para alcançar aquilo que foi ensinado. E os outros 7 nunca vai chegar a lugar nenhum. São uma estimativa que eu acho importante para continuar dando para as pessoas. Você sabia que apenas 2% das pessoas pensam de fato? Pensar não é atividade cerebral, estar preocupado ou pensar e ficar pensando. Ficar pensando de como é que vai ser as coisas e essas coisas que é comum que a gente ouve por aí. Eu estou pensando no como eu vou casar, pensando como... Não, ela não está pensando, está tendo atividade cerebral. Pensar não é uma atividade que a pessoa tem quando ela não decide por aquilo que ela está disposta a fazer. Então pensar vai muito mais além do que pensar em fazer. Pensar é executar o que se pensou. Isso é pensar. E são apenas 2% da humanidade. 5% da humanidade, em média, eles têm atividades cerebrais. E 90%, já falei isso aqui, estou só repetindo, 90% das pessoas, elas não pensam, porque no dia que elas pensarem, elas descobrem que elas perderam a vida e estão prestes a morrer. Então pensar não é um ato comum às pessoas. Pensar é só para aqueles que realmente querem vencer. E sucesso vai exigir isso. Você sempre vai encontrar pessoas na sua caminhada que elas vão receber algumas coisas e vão dar início, mas depois elas simplesmente voltam às suas rotinas de fracasso, que são chamados, que aí eu quero falar sobre o poder e as chaves do poder do sucesso. E eu quero falar sobre um assunto que eu considero importante. Todas as pessoas relevantes que vão ter sucesso, elas fazem 5 perguntas que eu quero dar para você. Das 5 perguntas que as pessoas fazem, elas fazem 5 perguntas que eu considero fabulosas. A primeira é: o que eu quero fazer? Primeiro, a pergunta que você tem que fazer. Segundo, o que eu quero ser? O que eu quero ser? Terceiro, o que eu quero ver? O que eu quero ver? Quarto, o que eu quero ter? O que eu quero ter? Quinta, para onde eu quero ir? Você percebe que tem o fazer, o ser, o ver, o ter e o ir. Você percebe que são coisas totalmente distintas, mas que a maioria das pessoas não consegue embarcar no seu sucesso justamente porque eles desconsideram o que eles estão pensando, eles não fazem as perguntas certas. O que eu quero fazer? E aí eu quero começar dando para você uma história que todos vocês conhecem, que é a história que nós vamos trabalhar esta parábola, essa palestra, as chaves do poder do sucesso e as suas deficiências. Preste atenção. Lembra das 5 chaves? Não esqueça disso. O que eu quero fazer é importante. O que eu quero fazer? Isso você tem que se perguntar todo dia. O que eu quero fazer? Depois, o que eu quero ser? O que eu quero ver a partir das minhas decisões?
o que eu quero ter a partir das minhas decisões, para onde eu quero ir a partir das minhas decisões. Quando você conhece essas 5 perguntas, você começa a definir quais os seus objetivos e tudo aquilo que você espera que Deus venha te dar. E aí eu quero começar pela história que está no livro de Lucas, capítulo de número 5. Todos conhecem essa história. Lucas capítulo 5, quando nós vamos ler a história de Pedro, quando Pedro é achado. Essa é a palavra certa, porque Pedro era uma pedra achada, uma pedra bruta, que Jesus estava disposto a trabalhar para moldá-lo em um campeão, em um vencedor. E quando Jesus encontra Pedro na sua forma bruta, a Bíblia diz que encontrou Pedro no meio dos seus fracassos, no meio das suas lutas, no meio das suas limitações. Ele está nos mostrando no livro de Lucas que Jesus decidiu entrar na vida de Pedro a partir desse encontro com uma pedra bruta, com alguém que estava vivendo um momento que não era um momento bom, um momento de fracasso. Jesus queria fazer ele vencedor. Então olha só o que está escrito em Lucas capítulo 5, versículo 1. Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Perceba que havia ali uma multidão. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que ainda estavam lavando as suas redes. Entrou no barco do que pertencia a Simão e pediu-lhe que ele afastasse um pouco da praia. Então ele assentou-se no barco e ensinava. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vai para o mar alto, as águas mais profundas, e lançai as redes para pescar. Preste atenção nesta chave fabulosa. Preste atenção nisso. Jesus, ele fala para as pessoas no raso, mas o que elas querem conquistar, elas têm que conquistar no profundo. Que chave fabulosa! Perceba que coisa grandiosa é essa. Jesus no raso fala para todo mundo, porque as mensagens que muitas vezes ouvimos, Shalom, Herbert, na verdade eu conheço como o irmão de Cris, né? Wesley, Deus abençoe, bom ter você aí. Olha só, as mensagens que você ouve na igreja são lugares rasos. Você percebe que quando Jesus entrou no barco, primeiro ele percebeu que eles ainda estavam lavando a rede. Percebeu que no barco não tinha nada, era um fracasso, era uma pessoa fracassada. E agora ele entra ali, ele fala no raso para uma multidão. Uma multidão ouviu palavras que é dado para muitas pessoas na maneira rasa da vida dele, nos momentos rasos da vida deles. No momento de dificuldade, as palavras são dadas para as pessoas nesse momento mais raso, nos momentos mais difíceis da vida dele. Agora você percebe que Jesus dá a instrução. Agora, o que você quer conquistar só no lugar profundo. Só os lugares profundos são capazes de produzir os resultados que você sonha. Jesus estava dizendo isso. Wesley, isso mesmo. Você ouve muitas mensagens no raso da igreja, mas só o conhecimento profundo é capaz de gerar o milagre. É capaz de te fazer crescer. Porque as pessoas não estão vencendo? Porque elas ficam ouvindo mensagens no raso, mas nunca se aprofundam em buscar aquilo que sonha ou em fazer. Perceba que Jesus lança para Pedro a primeira coisa que Pedro não fez. O que eu quero fazer? Agora Jesus disse: vai para o mar alto e lança a tua rede, e você vai achar. E aí ele dá uma palavra das mais fabulosas, porque ele começa a descrever algo que eu considero importante.
Ele disse, Senhor, sobre as tuas palavras, ou seja, aquilo que eu recebi no raso, eu vou praticar no profundo. Que coisa maravilhosa. Veja que chave poderosa eu estou te dando. Ele está dizendo, Senhor, eu não peguei nada, mas olha, o que eu recebi aqui no raso, que foi uma ordem, eu agora vou praticar no profundo como mandou. Você percebe que quando ele vai para o profundo, Jesus está dizendo que não tem grandes resultados aqueles que ouvem no raso e continuam no raso. Só tem grandes resultados aqueles que ouvem no raso, mas praticam isso no profundo. Quando eu vou falar de profundidade, amém, Deison. Quando eu vou falar de profundidade, eu vou falar de muitas outras coisas. Profundidade no pensar, profundidade no executar, profundidade no conhecimento, profundidade de muitas áreas. Então você percebe que tem muitas pessoas que elas ainda não mergulharam nas profundidades dos seus sonhos. Por quê? Porque elas sonham, mas elas não acordam para executar. Então Jesus está dando um ensinamento dos mais fabulosos que alguém possa ter. Ele está dizendo para Pedro, vá para o mar alto e acharás. E Pedro foi, disse, sobre as tuas palavras, então eu vou para o fundo. Porque é lá no fundo que eu consigo tirar os meus resultados. Porque se eu continuar no raso dos meus pensamentos, se eu continuar nos rasos das minhas ações, nos lugares rasos, eu não vou ter os resultados que eu sonho. Aí tem uma coisa, versículo 7 diz, versículo 6, quando fizeram o que Jesus havia dito, uma quantidade de peixe tão grande vieram, que as redes estavam se rasgando ao ponto dele fazer sinal aos seus companheiros para vir ajudá-los. E eles vieram e ambos, aqui está dizendo, todos os barcos foram cheios dos milagres que iam afundando. Você percebe que as redes velhas de Pedro não suportavam a capacidade ou o milagre que Deus estava fazendo na vida dele. Você acredita que tem muito conhecimento velho seu que não suporta o milagre que Deus quer fazer na tua vida? Você já ficou surpreendido quando um milagre veio e você disse, poxa, eu não esperava, meu Deus, eu não esperava isso. Eu não esperava, você ficou surpreendido. Por quê? As suas redes estão rasgando, porque a informação que você tinha do passado, ela é tão fraca em relação às informações que quando você começa a se aprofundar para ter resultado, que você vai considerar suas redes tão fracas, você vai se considerar tão impotente para ter tudo que Deus vai te dar, que outras pessoas serão abençoadas por você. Então você percebe que Deus está dando uma informação nesse texto das mais fabulosas. Ele está dizendo, olha, as redes estavam rompendo, rede velhas não suporta pescaria nova, rede velha não suporta resultados novos. Rede velha, o que é rede, apóstolo? Rede pode ser nossa forma de pensar, nossa forma de agir, a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar. Redes velhas são aquilo que nos limita, que nos deixa paralisado e que não faz a gente alcançar. O que era que Pedro tinha na mão? Uma rede velha que mantinha lavando. E agora Jesus vem e diz, vai pescar, e a rede não suporta. Por quê? Porque quando você recebe a informação no raso e você vai para a prática do profundo, você vai perceber que tudo que você tinha antigo é arcaico demais para o que Deus tem para você novo. Por isso que Deus não gosta das coisas velhas. Redes velhas. Deus não gosta das redes velhas, porque as redes velhas não suportam as bênçãos novas que Deus está fazendo. Você já prestou atenção que tanto em Apocalipse quanto em Isaías o Senhor diz, eis que eu faço nova todas as coisas? Ou seja, Deus detesta a coisa velha. Você já prestou atenção que quando Jesus vai falar de vinho novo em odre novo, tecido novo em tecido velho, ele diz que não dá para
dá para um odre velho vir novo, porque vai estragar o odre, e nem dá para remendar um tecido velho em um tecido novo, porque não vai se rasgar ainda mais a roupa. O que é que ele está dizendo? Que o que ele tem de novo não dá para segurar com o conhecimento velho que nós temos. Essa palestra, ela existe para dar para você ferramentas, para despertar em você vocação, para mostrar para você que o que você ouviu no raso você ouve, mas no profundo você conquista. As redes velhas não vai suportar as coisas novas que Deus está disposto a te dar, porque você simplesmente não está capacitado para isso. Terceiro, é que toda vez que você vai para o profundo, para realizações profundas, você vai entender que você vai precisar de pessoas para dividir tudo aquilo que Deus tem para te dar. Sua família será abençoada, sua casa será abençoada, o seu ministério será abençoado, as pessoas que estão em volta de você vai ter que ser abençoado. Então você percebe que nessa nossa entrada, eu estou dando para você uma informação poderosa. Isso aqui é a chave do poder. Onde é que está o poder desta palavra, apóstolo, para o sucesso? O poder desta palavra está justamente no lugar profundo, em aumentar o conhecimento, em aumentar a sua capacidade. Você já prestou atenção que quando Eliseu disse para aquela mulher, para ela ir para a casa dela e derramar o azeite na vasilha, antes dele mandar ela derramar o azeite, ele deu uma instrução: vai para casa, peça vasilhas, não poucas, muitas vasilhas não ocupadas, vazias, e entra na tua casa, fecha a tua porta e derrama o óleo. E ela fez. Mas se ela não encontrasse vasilhas, qual era a chave do sucesso? Qual era a chave do sucesso desta mulher? Procure as pessoas que você se relaciona, conquiste dela algo que, mesmo que seja emprestado, vasilhas, e vá praticar a chave do sucesso. Você percebe que ela teve que entrar na casa e fechar a porta, ou seja, ela teve que entrar no nível profundo, no lugar onde havia falta, no lugar onde havia escassez, no lugar onde havia fome, no lugar onde os filhos estavam sendo quase levados a ser escravo. Foi no mesmo lugar que ela recebeu a multiplicação de azeite, porque Deus, ele sempre vai usar essa chave do vencedor, que é o poder do vencedor, que dentro dessa observação é a mesma que Pedro, porque Pedro ouviu, vai para o mar alto, e ele foi. A mulher ouviu, vai para dentro de casa, e ela foi. Aí vem a chave do poder do sucesso, que é obediência. Quando nós olhamos para isso, e aí eu quero aprofundar um pouco mais, dentro das 5 perguntas que qualquer um que quer vencer precisa fazer, que eu comecei dizendo, as 5 perguntas o que eu quero fazer, o que eu quero ser, o que eu quero ver, o que eu quero ter e para onde eu quero ir, onde eu quero chegar, eu quero chegar onde na vida, eu quero ter o que mesmo nesta vida, eu quero ser o que mesmo nesta vida, e o que é que eu vou fazer para obter o que eu quero na vida. Então essas 5 perguntas são importantes para você entrar um pouco mais comigo. Nós precisamos entender que o que nós desejamos é poder. Desejo é poder. Desejo é tão poderoso que quando Deus vai falar em Jeremias capítulo 19, versículo de número 11, ele diz: eu é que sei que pensamento é ao vosso respeito, de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Na verdade, Deus está dizendo para dar o fim que você deseja, ou seja, é necessário ter desejo para que Deus realize. Quando você vai para o Salmos 37, versículo 4, você vai perceber que Deus diz bem assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus está atrás de pessoas que têm desejos e não vontade. Já falei isso aqui, eu só vou repetir: vontade dá e passa, desejo só quando realiza. Aí eu vou usar
uma metáfora para você entender um pouco mais. O navio no porto está seguro, mas o navio não foi feito ou construído para ficar no porto, mas sim para estar navegando no meio dos oceanos. Quando nós desejamos, nós precisamos entender que nós não fomos feitos simplesmente para desejar, mas nós fomos feitos para realizar. Não adianta você desejar, estar com o coração cheio de desejo. Qual é o desejo de Pedro? Pescar. E aí qual é a instrução que ele tem? A instrução no raso. Mas onde foi que ele foi pescar? No profundo. Porque é no profundo do coração que Deus encontra desejo. Então você percebe que o navio no porto ele está seguro, mas ele não foi feito para isso. Ele foi feito para enfrentar os oceanos e no meio dos oceanos enfrentar as tempestades, mas ele foi feito para chegar no destino dele, que é o destino das realizações. Uma outra coisa que nós temos que entender é onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Porque quanto a isso, deixa eu usar aqui uma frase que é de Platão. Platão diz o seguinte: podemos perdoar uma criança por ter medo do escuro, mas é uma tragédia nós encontrarmos adultos que têm medo da luz. Eita, olha só. O filósofo o filósofo disse: é comum você observar uma criança tendo medo do escuro, mas não é comum encontrar um adulto com medo da luz. Você já prestou atenção que quando Pedro desce do barco, a Bíblia diz que Pedro tem um segundo momento, porque Pedro, quando ele desce do barco com a rede cheia, no versículo de número 8, quando Simão Pedro viu isso, postou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pescaria que havia feito do profundo pelo qual ele entrou. Agora olha só, que coisa. Ele diz o seguinte, Jesus olha e diz assim, como também Tiago e João, filho de Zebedeu, sócio de Simão. Então Jesus disse: não tenha medo, não tenha medo, porque Jesus era a luz. É comum, vou repetir então, a frase é o seguinte: é natural uma criança ter medo do escuro, mas nós não devemos admitir que um adulto tenha medo da luz. Eu sintetizei para ficar melhor. Platão. Ele diz o seguinte: podemos perdoar uma criança por ter medo do escuro. A verdadeira tragédia não é a criança ter medo, mas é encontrar adultos que têm medo da luz. Exatamente. Platão. Então, quando nós... Ezinho? Ah, tá, o Ezinho, exatamente. Isso mesmo. Olha só. Olha, Jesus quando diz para Pedro, ele diz o seguinte: então arrastaram o barco à praia, então Jesus, numa da cidade, passou. Versículo 10. Como também Tiago, João e os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante serás pescadores de homem. Olha para onde Jesus vai lançar o cara. Olha onde Jesus vai lançar Pedro. Ele está dizendo bem assim: Pedro, você fracassou como pescador, mas eu te mandei para
para o lugar profundo, porque no raso você tem informação, no profundo você tem realização. Guarda essa frase, no raso você tem informação, no profundo você tem realização. Aí agora ele aprofunda ainda mais Pedro, dizendo para Pedro o quê? O que é que ele diz para Pedro? Ele diz para Pedro o seguinte, ele diz: Pedro, eu vou te fazer pescador de homem. Agora Pedro tem que se aprofundar em outras áreas, porque pegar peixe em racionais é fácil. Agora pegar homem racional, você tem que mergulhar no raciocínio do homem, na habilidade do homem. Você tem que conhecer o homem, você tem que conhecer a forma como o homem se comporta para você alcançar o homem. Então você percebe que Jesus chama ele para mergulhar em outra área, porque sempre vai ser assim. Quando você conquista algo, uma nova proposta é dada para você. Por isso que alguns dizem bem assim, por que o rico quer cada vez mais ficar rico? Porque é um desafio. Toda vez que você conquista algo, alguém chama você para conquistar com ele. Você é sempre chamado a conquistar novamente. No raso você tem informação, no profundo você tem realização. Exatamente. Então você percebe que agora Jesus chama ele para informação e diz: vamos pescar homem. Agora o que ele tinha aprendido como pescador já não servia para a nova tarefa dele. Você tem que entender que o que você fazia antes não serve para o que você vai fazer agora. Quem você era ontem não serve para quem você é agora. Ei, você acredita que uma decisão minha que eu tomei há muitos anos atrás, eu diria para você que eu não tomaria hoje? Aí você diz: por que está arrependido? Não, é porque hoje eu já não sou mais quem eu era há 10 anos. É aquela máxima de um filósofo, que eu não lembro agora o nome, que ele diz bem assim: é impossível alguém mergulhar no rio, no mesmo lugar por 2 vezes. Aí alguém diz: mas é só ele marcar o lugar e pular no mesmo lugar. Não, porque o rio não é o lugar, o rio são as águas. Então você não pode mergulhar 2 vezes para ter o mesmo resultado e ter o mesmo resultado. A sua decisão de ontem não pode ser igual a de hoje, porque ontem você estava animado, hoje você não está. Ontem você estava com mais disposição, hoje você não está. Então você não deve considerar a informação de ontem. Eu comecei dando para as pessoas uma frase, depois você pode assistir o vídeo novamente, que eu comecei dizendo bem assim. Alguém me perguntou: apóstolo, o que é fracasso? Eu disse: fracasso é simplesmente alguém que não reconheceu que aprendeu, porque o fracasso está apenas na vida daqueles que não aprendeu nada com o seu erro. Porque se ele aprendeu com erro ou com fracasso, ele não fracassou, ele aprendeu. Então ele não pode considerar um fracasso, ele tem que dizer: eu aprendi. Ninguém fracassa quando não se aprende. Ninguém fracassa quando se aprende. Todos fracassam quando não se aprende. Então o fracasso é simplesmente a falta de aprendizado. Porque se eu errei ontem, não quer dizer que eu fracassei ontem, quer dizer que eu não aprendi, ou eu aprendi. Então ontem Pedro era pescador de peixe, agora ele tem que entender: a minha decisão hoje já não pode ser igual à de ontem. As informações que eu tinha como pescador de peixe já não podem ser as mesmas informações que eu vou ter que ter para ser pescador de homem. O que isso quer dizer? É que o resultado que você teve ontem foi para um povo de ontem. O resultado que você quer hoje tem que ser para o povo de hoje. Olha que coisa maravilhosa a internet. Está me fazendo falar com pessoas no Rio, com pessoas em Montes Claros, em outros lugares. E depois esse vídeo fica lá, e quando eu vou olhar, aproximadamente 200 pessoas assistiram esse vídeo. De qual lugar? De diversos lugares. De Portugal, de diversos lugares. Então, é importante você entender. Jesus diz: largue aí as redes, porque agora você não será mais pescador de peixe, e eu te dou um novo desafio: tu vai pescar homem. Aí Jesus está dizendo: esqueça a informação que você teve quando era pescador, porque agora você vai ter que adquirir novas informações. Por que as pessoas não crescem?
Diga comigo, por falta de conhecimento. Você sabia que conhecimento é um poder dos mais fabulosos que alguém possa ter? Poder é tão grande, o poder é tão grande, que as pessoas que têm poder, elas definem aquilo que eu falei, quando ontem eu falei, o que é poder? Poder é a habilidade de agir uma ação que produz resultado. Poder nunca será força. Poder, ele vem pela informação, pelo conhecimento. As pessoas que não têm conhecimento, e aí está a chave, ela não tem poder, porque o poder vem do conhecimento. Então deixa eu te dar aqui o que é conhecimento, porque tem pessoas que acham que elas conhecem, mas não chega a lugar nenhum. Você sabia que um dos males que destrói um vencedor, alguém de sucesso, é o que ele está disposto a ignorar? Você sabia que conhecimento não é ignorância? Por quê? Deixa eu mostrar para você o que é que a ignorância faz primeiro. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. A ignorância não é felicidade. Nunca vai ser. Tem gente que diz, Deus não leva em consideração o tempo da sua ignorância, apóstolo. Eu fui ignorante. Pois é, por isso que você nunca foi feliz. Porque a ignorância não te faz feliz, não te dá felicidade. Tem gente que acha, eu prefiro não saber do que saber e ficar chateado. Não, você prefere ser ignorante. E por isso que você não conquista. Ignorância é um poder destruidor de resultado. Todas as pessoas que querem vencer na vida, elas têm que buscar informação. Jesus pega Pedro e dá uma informação para Pedro. Vai para o mar alto e lança a tua rede. Ou seja, o raso, informação. O profundo, realização. Então, ele estava dizendo, vai para um nível de conhecimento maior. Saia da sua ignorância. Mas eu já pesquei a noite inteira. Pois essa é a sua ignorância. Você não vai ser feliz ignorando a minha informação. Por que as pessoas não vencem? Porque elas não põem em prática. Porque de cada 10 pessoas, só uma vence. A segunda, ela faz 1/3 do que foi mandado. Ela tem 1/3 do sucesso. E a terceira, ela está iniciando o processo. E por que 7 nunca alcança lugar nenhum? Porque a maioria ignora. E aí tem duas coisas da ignorância. A ignorância de não saber e a ignorância de não agir em cima do que sabe. Eu vou repetir. Existem 2 níveis de ignorância. Ignorância de não saber, de não ter entendimento, ignorância cultural, ignorância de falta de informação, e ignorância de ignorar em fazer para não ter o resultado. A maioria das pessoas são ignorantes, por isso que eu estou falando sobre as mazelas do fracasso. Há um poder na vida da pessoa, conhecimento é um poder do sucesso, mas a ignorância é aquilo que destrói o poder. Então, olha só, a ignorância é uma tragédia. As pessoas, quando elas não têm informação de uma catástrofe, por elas se ignorar ou não ter informação que vai acontecer um dilúvio, uma falta de conhecimento ou que alguém o avisou, ela vai viver uma tragédia. Foi o que aconteceu quando Noé construía a arca, e a Bíblia diz que o povo ignorou a mensagem de Noé. Por 120 anos as pessoas ignoraram a mensagem de Noé. Também, se fosse 20 dias, 120 dias, mas 120 anos, sem ver nada, nenhuma nuvem no céu. Mas o que a ignorância deles não querer fazer o que Noé mandou, gerou na vida dele? Morte. Porque ignorância sempre gera tragédia. Terceiro, a ignorância é uma devastação em todas as áreas. Quando você não ignora no seu relacionamento com sua esposa, com seu marido,
você o ignora, você está causando uma devastação no sentimento dele e, consequentemente, no sentimento dela. A ignorância, a ignorância cria a falta. Você sabia que a maioria das pessoas, eu falei ontem e muitos não prestaram atenção, que um dos poderes do sucesso é a atenção, porque todo mundo está atrás da sua atenção, até o cachorro balança o rabo para chamar a sua atenção. Você já percebeu que o cachorro faz gracinha quando você chega justamente para chamar a sua atenção? O que ele está querendo? Sua atenção. Mas você sabia que muitas pessoas não querem chamar a atenção, elas querem ser anônimo, e por isso que elas estão criando só falta na vida dela, ela não quer a atenção. A mulher tem que criar a atenção do marido, chamar a atenção, dar um beijo. O marido tem que criar a atenção da mulher, dar um beijo nela. Cada um tem que trazer a atenção. Ah, mas eu não quero, eu quero ser um anônimo. Não, você quer ser um ignorante. Porque ignorância, ela cria falta. A falta de atenção, a falta de carinho, a falta de sucesso, a falta de paz, a falta. As pessoas, elas não entendem isso. Ela não entende isso. Deixa eu ver o que é que o Herbert está falando. Exatamente. A ignorância leva a pessoa, gera morte. Por isso que Pedro estava fracassando. E aí Jesus diz, vai pescar. E agora ele tem que se vestir de pescador e sair daquela ignorância. Onde é que poderia estar a ignorância de Pedro? A ignorância de não ir pescar. Mas ele não ignorou, porque ele sabia que se ele ignorasse, ele não iria ter o resultado. Porque ele recebeu no raso a informação, mas só no profundo que ele foi buscar a realização. Então, ignorar cria doença. Você já prestou atenção que tem pessoas que têm dor de cabeça e ficam ignorando a dor de cabeça? Tem alguns que têm febre e ficam ignorando a febre? O Davidson, o Cris, eu chamo ele de Cris. O Cris, ele foi positivo para Covid. Minha filha foi positivo para Covid. Mas olha, quando foi que ela descobriu que ela foi positiva para Covid? Ela teve sintomas dentro da minha casa, isso quer dizer que eu também posso, mas amanhã eu vou marcar o exame. Imagine quantas pessoas ignoram o que sente e depois descobre que quase morre porque a ignorância cria doença. A mulher encurvada, ela não era doente. A mulher encurvada tinha um demônio que estava na vida dela. A mulher encurvada, ela foi ignorante pelo o que ela sentia. Ela sentia apenas uma dor nas costas, mas depois ela descobriu, na verdade, que o que ela tinha era um espírito que Jesus revela. Quando Jesus revela que ela tinha um espírito, você percebe que a ignorância saiu, mas ela vivia pela ignorância quando ela deveria saber que o que estava acontecendo com ela não veio de uma palavra, não veio dos sintomas, mas veio de uma palavra de conhecimento. Então a ignorância, ela simplesmente faz a sua vida ser uma vida imperfeita. Os ignorantes, eu vou ignorar, o apóstolo fala 1 hora, eu não tenho condições de ouvir não, eu não gosto, meu negócio tem que ser informação pequena. Pois é, ignorante, então morra do jeito que você quer viver. Tem pessoas que passam uma informação tão poderosa como essa, ela entrou, aí, eu não quero não serve para mim, não é isso que eu quero no momento. E ela ignora, aí ela vai viver a vida fracassada dela. Porque a ignorância executa a vida. A ignorância é o carrasco da vida, é ela que destrói as pessoas. As pessoas que querem vencer, têm que vencer a ignorância. A ignorância vai esvaziar sua vida e deixá-lo apenas na casca. E você nunca vai ter explicação porque a sua vida nunca teve sucesso.
Porque a maioria das pessoas que vivem ignorando informações e não põem em prática, elas são como Tiago diz, são pessoas que elas constroem a sua casa não sobre rocha, mas sobre areia, porque ela está apenas buscando no emocional. Eu costumo dizer, nas minhas palestras viajando, treinando líderes, eu costumo dizer o seguinte, que existem dois tipos de pessoas no culto da igreja, os emocionais e os racionais. Só que quando você vai para os emocionais, eles vão estar lá esperando o pastor emocional emocionar ele. Ele vai estar lá esperando que o músico emocional emocione ele. Se não tiver aqueles que provocam emoção nele, sabe o que é que eles fazem? Eles simplesmente dizem: o culto não prestou. Por quê? Porque eu não senti alegria. Porque fulano não cantou. Eu gosto quando fulano canta. Esse é um culto racional. O pior do emocional, o pior é que quando ela chega em casa, quando ela tem, no dia que está todo mundo lá, a mensagem foi do pastor emocional dela, a música foi do pastor emocional, e aí canto tudo, aí ela chega: mas foi tão bom o culto, eu estou cheia. Quando chega em casa, quando ela dá de cara com problema, sabe o que é que acontece? Ela simplesmente fracassa de novo. O que Jesus estava dizendo para Pedro é: Pedro, vai para o mar alto. Vai para o mar alto. Apóstolo, e os racionais? É o que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Quando Paulo diz: irmãos, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto não é para você sentir emoção. O culto é para você mudar a maneira de pensar. O culto é para você ter uma metanoia, mudança de pensamento, mudança de ideia. O culto é para tirar você da ignorância, porque a ignorância é que está te matando. O culto não é para você sentir alegria. O culto muitas das vezes é para você entrar em guerra. Por isso que Jesus disse, e muitos não compreendem: eu não vim trazer paz, eu vim trazer foi espada. E aí muitos dizem: não concordo, não, tem que ser paz. Não, Jesus estava dizendo que muitas das vezes num culto, em vez de você sair cheio de paz, você vai ter que sair com a espada na mão. Você vai ter que sair para uma ação, porque agora você tem consciência, você já não é mais ignorante. Jesus está dizendo que agora você tem que pegar a sua rede e ir para o meio do mar e se aprofundar ali e criar e pegar os peixes e perceber que a sua informação antiga não lhe serve para as coisas que você quer realizar. Você quer realizar muita coisa, mas as suas informações antigas te mantêm destruído por causa da sua ignorância. O que Paulo estava dizendo é que os cultos têm que gerar um pensamento, porque quando nós vamos entender a razão, nós vamos entender que razão não é o que os filósofos dizem, razão é o que Deus diz. Qual é a razão? Deus diz: vai ter com a formiga preguiçoso, vai aprender a trabalhar como a formiga trabalha. Ele está dizendo: você não foi feito para dormir, você foi feito para trabalhar. Ele está te dando uma razão para você procurar trabalhar. Paulo chega a dizer: quem não trabalha não coma. E quando Paulo fala isso, ele está dizendo para a pessoa o quê? Se você não... Ele está dando uma razão. Se você não trabalha, você não pode exigir comida. A ignorância leva muitos a se esvaziar na vida, não chegar a lugar nenhum. Tem pessoas que nunca vão ser nada na vida. Tem pessoas que sempre serão ignorantes, porque a chave que a ele é dado não tem prática. Eles são pessoas que vão passar a vida toda tendo informação no raso, mas nunca vai para o profundo para obter realizações. A maioria das pessoas, elas não querem entender o que eu vou dizer para você. A ignorância não lhe traz felicidade, pelo contrário, a ignorância te traz dor. Nós precisamos aprender a fazer as coisas. O que você não sabe vai te machucar. Eu vou repetir: o que você não sabe vai te machucar, mas o que você sabe nunca mais te machucará.
se eu sei que se eu descobrir que o meu sapato tem um prego, que hoje não é difícil, mas antigamente tinha, que o cara botou um prego e o prego está furando meu pé. Se eu não descobrir que o meu pé está ficando ferido por causa do prego, quando eu descubro que o prego está machucando o meu pé, eu simplesmente ou mando arrancar o prego ou eu entorto a ponta do prego. Por quê? Porque o que você não sabe, te machuca sem você saber. Ah, mas eu não concordo. Concorde sim. Se você não concordar, é problema seu. O que você não sabe afetará tragicamente a trajetória da sua vida. Querido, toda vez que eu ia viajar de carro, quando eu não sabia o lugar, eu ia pelo GPS. O GPS era a única forma de eu sair da ignorância. Exatamente, é por isso que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Pastor Daniel, meu amigo, Deus abençoe. Conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento não te tira das machucaduras da vida. O conhecimento, ele te tira das tragédias da vida. Porque quando você não sabe, você é afetado tragicamente. Quando eu ia para um lugar pregar, eu botava GPS. Porque é a única forma de eu não ser ignorante, de ficar rodando de um lado para o outro sem chegar a lugar nenhum. O que você sabe, o que você não sabe, vai deixá-lo sem um relacionamento verdadeiro. Pastor Alain, amém, Deus abençoe o pastor Alain também. O que a nossa ignorância destrói relacionamento. Sabe por que muitos casais acabam sofrendo seu relacionamento? Porque eles não procuram saber o que o outro gosta. E uma vez que não sabe o que os outros gostam, sabe o que acontece? O relacionamento dele vai ser afetado. Jesus não sabia que se ele não informasse os discípulos do que iria vir, eles atrapalhariam o relacionamento dele. Então Jesus fez questão de falar para eles tudo aquilo que eles necessitavam. Como uma hora passa muito rápido, eu só tenho 8 minutos. Resultados se trata de negócios que as pessoas fazem. Resultados se trata, afeta não só a pessoa que conquistou, mas a todos. Era isso que a pescaria dizia. Por isso que eu comecei dizendo, o fracasso, ele é fracasso quando você não aprende. Eu nunca vou decisões há 10 anos não decidiria hoje, porque eu já não sou mais emocionalmente nem fisicamente quem eu era 10 anos atrás. E aí eu quero te dar mais uma porção, já para chegando aí nosso final, passa rápido, nunca vi igual. Então eu te dei 5 chaves para você perguntar. Primeiro o que eu quero fazer, o que eu quero ser, o que eu quero ver, o que eu quero ter e onde eu quero ir. Onde eu quero ir vai depender do que eu quero ter, vai depender do que eu quero ver, vai depender do que eu quero ser e vai depender do que eu quero fazer. Eu voltei, você percebeu, né? Então tem coisas, por exemplo, todos os tipos de pensamento nos edifica ou nos destrói. O próprio Provérbios diz que o homem, ele não pode deixar de ser o que ele passa muito tempo pensando. Então quem passa muito tempo pensando se torna. Todos nós precisamos ter experiências de imaginações. Provérbios diz, tudo que o homem pensa, ele se torna. Onde você quer ir, nós podemos tomar decisões que precisam ser atendidas. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Somos repetidamente o que fazemos. A excelência, então, não está no ato de eu fazer uma vez, mas está no ato de eu criar um hábito. Olha, obrigado, meu amigo Davidson. Olha o que eu estou lhe dizendo. Eu fiz, deu certo uma vez. Não, eu vou novamente dizer para você.
Nós somos o que repetidamente fazemos, não em um ato só, mas quando fazemos disso uma rotina. Quanto mais eu mergulho, mais eu vou ter. Quanto menos eu mergulho, menos eu vou ter. Quanto mais eu estou no raso, mais informações apenas eu vou ter. Mas quando eu parto para o profundo das realizações, aí muito mais eu vou ter. E se eu fizer, se Pedro naquela mesma noite, pensa aqui comigo, se Pedro naquele mesmo dia desembarcasse o peixe e voltasse para o mar, diga comigo, se ele não pescaria novamente. Fale para mim, se todas as vezes naquela informação que ele foi, ele pegasse o peixe, não iria dar certo? Iria dar certo. Por quê? Porque ele estava criando um hábito em cima do que Deus disse. Quando nós criamos um hábito em cima do que Deus diz, nós temos sucesso. Vou repetir a frase. Nós somos repetidamente aquilo que fazemos. A excelência, então, não está em eu fazer um ato, está em eu criar uma rotina. Se eu consigo pensar muitas vezes em ser inteligente, eu não tenho que pensar só uma vez, eu tenho que criar um hábito. Toda vez que eu vou pregar, eu tenho que surpreender a mim mesmo e as pessoas que me ouvem. Por quê? Porque eu quero fazer disso uma rotina. Porque eu não quero surpreender quem me ouve uma vez só. Eu quero sempre ter algo para surpreendê-los. Quando nós entendemos a nossa paixão, e paixão é essencial para a pessoa que quer ter resultado. Jesus era tão apaixonado que quando em João capítulo 6, ele olha para uma multidão que o seguia, ele diz o seguinte: não é bom que esse povo pereça no caminho. A Bíblia chega a dizer, e ele teve compaixão, ele teve paixão por elas. Quando Jesus teve paixão, ele logo criou um meio de resolver. Porque, sabe por que você ainda não conquistou o que você sonha? Porque você não está apaixonado. É só você ver o namoro, o namorico. O namorico, quando a gente namorava aí, os casados, né? Os que estão namorando é outra coisa. Quando a gente namorava, a gente pagava um preço para sair com a namorada. Por quê? Por causa da paixão. A paixão faz a gente esquecer o preço, a luta. Então Jesus olha e diz bem assim: eu me apaixonei por esse povo, não é bom que eles viajem só. Você está percebendo que existe um poder muito grande para realizarmos? O problema é que recebemos as informações nos lugares rasos, mas não queremos mergulhar nos lugares profundos, onde tem as realizações. Quem são os seus aliados para ajudar a fazer? Você percebe que na pesca Pedro teve que chamar algumas pessoas para ajudar. Você acredita que quando Deus, e aqui eu já estou encerrando porque falta 2 minutos, preste atenção, quando no Salmo 133 diz, o óleo, quando vai falar, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como um óleo precioso que desce. Você percebe que tudo é descendo? Você percebe que começa por alguém que é cabeça, que é Arão, e tudo é descendo? Que desce pela cabeça, desce pela barba, a orla do seu vestido até os seus pés. Você percebe que o que Deus tem vai banhando toda a sua vida? E a união, aí ele diz bem assim, e por essa razão, por haver união, o Senhor envia a bênção e a vida para sempre. Eu gostaria de dizer para você o seguinte: o problema não está no óleo e nem na cabeça de Arão, mas na união daqueles que com Arão fazia. Aqueles que estavam com Arão fazendo aquilo que Deus mandou, gerava o resultado do que Arão precisava. Moisés precisou saber disso, e as bênçãos de Deus eram enviadas para o Egito e para o povo de Israel por causa de Arão e Moisés, que estavam unidos no só propósito. Arão era a boca de Moisés e Moisés o pensamento de Deus. E quando os dois unidos, a bênção estabelecia, e ali havia a bênção para sempre e não havia restrição. No raso você tem informação, no profundo realizações. Quem quer ter sucesso tem que aprender as consequências do poder. A ignorância sempre roubará de você o resultado. A ignorância sempre te levará para os cantos, mas a informação dentro das profundidades do realizar, do fazer,
vai lhe trazer grandes realizações. Que Deus te abençoe. Abençoe a você, sua casa, sua família. Espero que você